Pronto, começar a gravação aqui, né? Tudo bem com todo mundo aí que está na aula? Já temos, tirando eu, né? Em torno de 13 pessoas já estão presentes aí para a nossa segunda aula de transporte aquaviário. Lembrando que, como eu falei na primeira aula, né? A gente sempre terá às quintas-feiras, né? Esse encontro síncrono, e aos sábados vocês vão ter acesso à parte assíncrona gravada lá no canal do YouTube. Deixa eu só deixar aqui off, tá? A internet já é ruim. Quando a gente associa com a câmera, fica mais propícia a cair. Então a gente omite aqui na hora que está literalmente fazendo a apresentação. Então, novamente, boa noite a todos aí que estão entrando, né? Nossa segunda aula, 15/7/21. Literalmente já passamos da metade do ano, né? 2021. E nada de voltar à normalidade, tá? Lembrando que o nosso curso ele é dividido em 4 unidades, e a gente vai trabalhar essas aulas iniciais na unidade 1, e hoje a gente vai tratar de 3 assuntos. Primeiro é dar continuidade ao que vocês assistiram de forma gravada lá, e o que viram um pouquinho comigo também na aula inaugural, né? Que tem a ver com aqueles conceitos aplicados ao transporte aquaviário. A gente vai expandir um pouquinho essas questões conceituais. Também falaremos sobre alguns aspectos gerais do transporte aquaviário, principalmente levando em consideração as suas vantagens, que é bem acentuada, né, quando a gente fala de transporte de carga, né, quando você compara com os outros modais presentes na matriz BR, na matriz brasileira. E, por fim, a gente vai iniciar também a abordagem de alguns aspectos institucionais e legais do transporte aquaviário, que a gente, como engenharia, precisa saber, né? Já que todo meio de transporte ele precisa estar, né, totalmente legalizado, e a gente precisa atender alguns requisitos para permitir que o mesmo fique em conformidade com as agências regulamentadoras. Então, fazendo aqui um breve review dos objetivos, né, que é apresentar alguns conceitos fundamentais aplicados ao transporte aquaviário, discutir aspectos gerais sobre a importância do transporte aquaviário na matriz BR e, claro, apresentar os principais atores, né, que são os participantes de um sistema aquaviário, né? Quando a gente fala aquaviário, você vai lembrar, eu preciso ter água. Pode ser um rio, um lago, um oceano ou um litoral, né? Eu preciso ter a embarcação, sem ela também não existiria o transporte aquaviário, mas existem outros atores também, né, que fazem parte desse processo, e a gente vai apresentar alguns deles aí durante a aula de hoje. Se a gente for, pessoal, literalmente buscar uma definição para o que seria transporte aquaviário, você vai achar das mais variadas possíveis aí, fazendo uma simples pesquisa utilizando o Google para isso, né? Eu costumo definir transporte aquaviário como sendo toda movimentação de carga ou passageiros que ocorre em vias aquáticas. E quando a gente fala de movimentação, pessoal, alguns aspectos precisam ser considerados, né? Vocês concordam que um deles, que de certa forma é fundamental, seria exatamente a questão da condição de navegação, certo? Que está relacionada com algo que vocês já conhecem, né? O que vocês acham dessa imagem aí, pessoal? Qualquer embarcação para que possa ser. O cachorro também atrapalha um pouquinho, né? Deixa ele acalmar. Só um minutinho aqui, deixa eu prender ele.
Pronto, voltei aqui, embora ver se ele sossega, né? Agora é o do vizinho que está latindo. Mas voltando a falar, né, pessoal, uma das condições principais que a gente tem que avaliar como engenharia, inclusive, né, é a questão que está mais ou menos esquematizada aí na imagem ao lado, né? E vocês concordam que uma das principais necessidades para me garantir uma certa movimentação e atender uma condição de navegação é o que a gente chama de quê, pessoal? Que está representado aí por essa cota que está literalmente fazendo o markup aí da área vermelha do meu navio. Todo mundo conhece o que é isso, né? Alguém se habilita? É o calado do navio? É o calado do navio, né? Todos concordam, né? Sim ou não? Que inclusive é variável, né? Sim. Já que o navio ele pode ter um calado mais abrangente, outros nem tanto, né? Uma balsa tem um calado muito menor que uma embarcação como um Panamax, né? Principalmente quando está carregada. Só que vocês sabiam, pessoal, que além do calado, que é o que está indicado pela zona vermelha, você também tem um outro tipo de calado, que é conhecido como airdraft ou airdout, que é conhecido em português como calado aéreo. Vocês já tinham ouvido falar dessa questão relativa à parte acima da lâmina d'água? Sim ou não? Não, professor. E Só em por que vocês embarcações acham? menores. Diga. Só em embarcações menores, né? Em navio eu nunca tinha visto falar. Mas tem, né? Até porque a gente sabe, né, que em alguns locais, principalmente relacionados à possibilidade do navio entrar numa parte da cidade, né, inclusive navios de médio e grande porte, você pode ter limitações, né, pessoal? Vocês concordam? Por exemplo, a gente tem até aqui no nosso estado, né, alguns exemplos disso, né? Uma ponte, no Pará você já vê vários casos assim, né? Além de uma ponte, você pode ter até uma linha de alta tensão, como a gente tem nos famosos linhões, como tem lá o linhão de Tucuruí, o linhão de Belo Monte. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar ali pela região do Xingu, né? Tem alguns trechos que literalmente a catenária, né? Todo mundo sabe que é uma catenária, né? Aquela parábola que é formada pelo cabo da linha de alta e de média tensão, que geralmente tem aqueles globos ali, né? Que ficam pendurados na mesma. Por sinal, vocês sabem o que é aquele globo? Para que serve aquilo? Alguns vão saber que a gente já comentou de forma informal, né? Mas tem a ver ali com sinalização, tá, pessoal? Perfeito? Então eu tenho essa restrição. Ela é também, ela deve ser considerada, né? Quando eu estiver avaliando a questão da condição de navegação. Então não é só calado, tá? Quando eu tenho a possibilidade de ter a minha embarcação entrando, né, numa faixa mais urbanizada, digamos assim, eu tenho que verificar também essas questões vinculadas a calado aéreo, tá? Outro fator importante, pessoal, e eu estou até usando o exemplo aqui da área que você tem próxima ao Porto de Santos e próxima também ao porto ali do terminal de Guarujá, que é garantir também uma largura média da calha do canal, né? Não adianta nada eu ter uma região com bom calado, né? Mas que seja uma região com pequena largura média. Aí eu vou ter uma limitação, né? Uma seção transversal pequena, né? Que provavelmente vai limitar a passagem de vários tipos de embarcação, principalmente aquelas mais largas, como é o caso das balsas, né? Então eu preciso também, quando analiso principalmente as questões relativas a uma hidrovia, né, avaliar também essa questão da largura média. E claro, além disso, o calado, como a gente falou, tanto o calado raiz, né, que é a parte de baixo, como também o calado aéreo, tá? E aí eu posso também fazer uma distinção, voltando a falar de calado. Existem duas condições para me ter o mesmo. A primeira é, de fato, um calado natural, aquele que eu tenho normalmente em função da própria formação geológica, né, que eu tenho daquele local, mas também eu posso criar um calado artificial, que pode ser obtido por quê, pessoal? Como é que eu consigo aumentar o calado de uma região?
Qual é o tipo de operação que eu poderia realizar para fazer isso? Vocês sabem? Dragagem, professor. Opa, alguém falou dragagem? Dragagem. Isso, exatamente, tá? Que é uma terraplanagem ao contrário, né? Porque você vai fazer embaixo d'água, né? E vai automaticamente retirar material para tentar melhorar as questões do canal. Perfeito? Então, dragagem, tá? É uma operação que, de certa forma, faz parte do processo de manutenção de qualquer região que seja navegável, porque a gente sabe que a tendência ao longo do tempo é que você tenha o acúmulo de sedimentos, o acúmulo de materiais, e isso tende a reduzir o calado do local, principalmente da parte mais costeira, né, como a gente tem em alguns portos ao longo do litoral brasileiro. E, claro, de tempos em tempos, você precisa fazer essa retirada desse material para novamente garantir as questões de calado mínimo que permitam que a embarcação faça a devida atracação no local, ok? E aqui mostra um painel interessante, porque ele mostra, né, que, claro, como eu falei, em função do porte, e, claro, o porte vai influenciar na capacidade de carga da embarcação, você vai ter diferentes calados necessários. E aí vocês têm uma ideia aí, ó, isso vai influenciar diretamente no tipo de embarcação que vai poder atracar no meu porto, ó. Por um navio tipo Mad-Max, você tem 10,5 ali com um calado mínimo, como a gente tem lá no porto de Itajaí. Aí você tem uma zona intermediária ali de 12,3 e um Panamax, que é um navio padrão que a gente tem de carga, né? Você já precisa de um calado da ordem de 13,5 metros, que é o que a gente tem ali em Santos, por exemplo. Lá em Rio Grande, que é um porto bastante ativo aqui do Brasil, lá no sul do Brasil, você já tem um calado maior, da ordem de 14,4 metros. O Bu, alguém sabe onde fica o Bu? Alguém sabe? Professor, eu não sei nem o que é isso. Eu também não sei onde fica, eu sei que é um terminal, tá? Depois, quando a gente tiver um mapa, eu vou verificar, mas fiquei curioso agora, porque de fato ele tem um bom calado, né, da ordem de 18,5 metros. Tudo isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo embaixo das profundidades relativas aos calados são os portos, tá? Os terminais que você teria essa condição satisfeita. O Bu é o dele, só que realmente eu não sei onde fica esse terminal, esse porto. Espírito Santo Anchieta, acabei de ver aqui no Google. Pô, que maravilha a aula online, né? Então, bacana. Obrigado aí pela informação. Tubarão, né, pessoal? Um porto conhecido aí na região sudeste, considerado inclusive um superporto, e não é à toa, né? Olha o calado que ele te dá como possibilidade, e aí um navio tipo Capesize entra ali facilmente, tá? E lá na Holanda, né, que é um país que literalmente o modal mais utilizado ou mais frequente ser utilizado é a parte aquaviária, né? Não é à toa que é uma ilha, os Países Baixos, né? Ali, quem quiser se especializar em obra de contenção, não tem melhor local que a Holanda, né? Literalmente. Então a gente tem nessa questão lá do porto de Roterdã um calado da ordem de 26 metros. Só que no Brasil, né? Eu não sei se a gente já tem esse calado nominal lá, que é o Superporto do Açu, que fica lá no Rio de Janeiro, né? Foi um porto, na época, eu lembro que ele foi financiado pelo nosso Eike Batista, né? Ele investiu bastante, depois ele vendeu esse porto, e hoje eu não sei como é que ele tá? É até um bom assunto aí que eu vou procurar pesquisar para futuras aulas, principalmente quando a gente chegar na parte de portos, que é um porto com uma infraestrutura bem interessante, que é literalmente pronto, por exemplo, para fazer toda a questão de carga e descarga de containers, tá? Que hoje a gente sabe que é muito utilizado aí para fazer transporte de cargas, devido às várias vantagens que a gente ainda vai ver durante o curso. Então, ó, alguém sabe qual é o calado de Santana? Só por curiosidade. Alguém sabe? Nosso principal porto aqui da região? André, eu não sei te dizer o valor, tá? Eu já ouvi falar, já me falaram um valor, só que eu não cheguei a procurar a referência. Depois da aula eu vou chegar até a procurar. Mas me falaram da faixa de 12 metros, tá? De calado, tá? O Léo falou 16, tá? Mas quando eu escutei, de 11 a 14, a Isabela, tá?
eu ouvi falar 12, tá? Sem nenhuma necessidade de dragagem. Claro que não é todo local que tu vai ter 12, mas aquela parte mais industrializada, que tem a maior infraestrutura, é da ordem de 12 metros para cima, tá? Agora eu não sei até onde ele vai, se é 14. Depois a gente pesquisa, tá? Se vocês quiserem pesquisar também, a gente coloca lá no grupo de WhatsApp e discute isso, tá? Mas eu imagino que 12 ele tem tranquilamente. E vocês sabem, outra pergunta, tá? Já pegando o gancho antes da gente passar, vocês sabem, vocês conhecem uma outra região que tem um calado ainda maior, de 20 metros para cima aqui no nosso estado? Inclusive, anteriormente foi cogitada a possibilidade de fazer, inclusive, construir um porto voltado para container. Vocês já ouviram falar disso? Alguém já ouviu isso? Em alguma palestra? Sobre, foi ventilada a possibilidade de instalar um porto de container num determinado município, né, que faz parte também da costa mapaense. Nunca ouviu, André? Alguém já ouviu? Vocês já ouviram? Vocês conhecem Taubal, né? Sim ou não? Taubal, sim. Foi lá, tá, pessoal? Eu vou até procurar também. Eu vou lembrando das coisas, tá? E depois eu vou procurar as informações. Deveria ser o contrário, mas como a gente ainda não está falando de portos, a gente ainda, vocês podem perdoar o seu professor. Mas, de fato, aqui eu lembro que foi cogitado, foi logo que eu cheguei aqui na cidade, finalzinho de 2017. Inclusive, eu estava numa apresentação onde a pessoa mostrou que existiam calados da ordem de 20 metros para cima, considerando essa questão de Taubal. Então, é bem interessante ver esse potencial aí. E Taubal está um pouco mais para cima que Santana, né? Então, em termos de transporte marítimo, né, é bem interessante, está mais próximo ali do nosso, do elo de saída, né? E é uma posição geográfica, vocês concordam que o Amapá tem uma posição geográfica invejável, né? Considerando que ele pode sair tanto pelo canal do Panamá, né? Mas literalmente chegar na Europa cruzando o Oceano Atlântico, né? Então tem essas duas possibilidades. O Gleito falou, eu só conheço um grande porto, Porto Grande. O Porto Grande que eu conheço é mais conhecido pelo abacaxi, tá? Agora, realmente, eu já fui até pescar lá, o porto não é muito grande, não. Fica só no nome da cidade, ok? Mas é isso, né? É até interessante, eu vou procurar abordar isso durante o curso, né? Que é tentar avaliar o que foi cogitado aqui, tirando Santana, né? Como possíveis pontos potenciais para a instalação de um terminal de cargas, tá? Ok? Então, tranquilo, pessoal? Todo mundo já sabe o que é calado, que além do calado raiz, a gente tem o calado aéreo, que é importante quando eu tenho possibilidade da minha parte cargueira entrar na cidade, né? Não só cargueira, como de passageiros também. E eu preciso avaliar, além do calado, né, a questão também de largura mínima, que possibilite a devida movimentação da minha navegação, tá? Ok? E vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei se vocês já sabem a resposta, tá? Mas no finalzinho da aula eu vou mostrar para vocês através de um vídeo. Alguém sabe por que geralmente se pinta essa parte do navio aí de vermelho? Não vale dizer que o comandante é flamenguista, tá? Nem torcedor do trem. Alguém sabe? Ou quem souber, só diz que sabe, tá? E no final, a gente, quando chegar o momento certo, eu falo para quem sabe falar. Alguém sabe? Mas não precisa dizer por que é. Só quero saber se alguém sabe por que isso é pintado de vermelho. Alguém? Vou olhar aqui o chat. Ó, o Danilo até saiu, então ele não sabe. Tu tá falando da cor da tinta, Caio? Isso mesmo. Teu pai é marinheiro, é armador? Não, ele é só curioso. Curiosa? Eu pensei que eu tinha aqui um comandante de embarcação, um dono, né? Que o armador é um dono, conforme a gente vai ver aí. Então, ó, ninguém sabe? Ninguém chuta? Não, não fale, tá? Vai chegar o devido momento aí. Já vão pensando um pouquinho se o chute de vocês seria certeiro aí. No finalzinho da aula a gente tenta explicar um pouco sobre isso. Então vamos prosseguir. A gente avaliou essa questão de movimentação ligada à questão da via, né?
que aí a gente introduziu essa questão do conceito de calado. Mas também a gente precisa avaliar a movimentação em função da sua classificação. E essa classificação é considerada, inclusive, técnica, já que ela leva em conta as questões relativas a onde eu estou fazendo o tipo de transporte aquaviário, né? E algumas características relacionadas à minha região, né? Então, o local onde ocorre a navegação, pessoal, eu vou até colocar aqui o globo do famoso Google Earth, né? Para tentar mostrar um pouquinho disso, né? Vocês concordam que eu tenho alguns tipos de navegação, que inclusive na nossa aula inaugural a gente comentou, né? O primeiro tipo, né, que é bastante conhecido aí, né, que inclusive é o principal tipo de navegação, principalmente quando a gente fala de transporte de carga, né, é o que a gente chama de transporte marítimo, né? E o marítimo vem de quê, pessoal? Vem de mar, né, que te remete ou ao litoral, né, a parte costeira, ou literalmente a parte mais oceânica, né, que a gente tem, onde provavelmente a gente vai ter o quê, pessoal? As maiores profundidades, né? Alguém tem ideia da profundidade média do Oceano Atlântico? Bem, eu não sei, tá? Literalmente uma boa pergunta aí para o futuro, tá? Então, quando eu tenho transporte nessa região, o que a gente chama de transporte marítimo, né? Fica meio que evidente isso. Só que além do marítimo, a gente tem também o que a gente conhece como transporte fluvial, que também literalmente é chamado de hidroviário, tá? Que é aquele mais interior, que a gente vai ver, que basicamente são aqueles feitos onde, pessoal? Em rios. E o Brasil tem um grande potencial hídrico e, claro, né, vários desses rios têm uma boa condição de navegabilidade. Além dele, pessoal, ó, estão vendo ali o pontinho verde que apareceu? Ó? Além de rios e de mares, a gente também pode ter a nossa navegação, o nosso transporte aquaviário, né, também em lagos, né? E quando ele é realizado nesse elemento, a gente chama de transporte, claro que lacustre, tá? Então, 3 tipos de uma forma mais macro: marítimo, fluvial ou hidroviário, né? E transporte lacustre. Claro que existem algumas subdivisões, né, pessoal? Por exemplo, o transporte marítimo, eu posso ter o que a gente conhece como navegação de longo curso, né? E essa seta indica bem, né? O caminho não é pequeno, né? São rotas transoceânicas, e a embarcação que está mostrada aí do lado exemplifica isso, né? Além disso, a gente tem o quê, pessoal? Vocês vão lembrar, né? Como é que é o nome desse tipo de navegação feita no litoral, na costa brasileira? Lembram disso? Lá da primeira aula. Teve um aluno que respondeu. Alguém lembra? Como é o nome? Cabotagem. Acabou? Cabotagem. Cabotagem, isso, perfeitamente. Que é a navegação que eu faço de porto a porto, né? Mas principalmente aquela realizada no litoral, certo? Navegação de cabotagem, aí uma embarcação exemplificando esse tipo de embarcação, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguem visualizar que tem uma manchinha mais clara aqui, ó, que geralmente você tem próxima dos litorais? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim ou não? Sim, professor. Vocês sabem qual é o nome dessa região? Não vale litoral nem costa, tá? É conhecida como uma região de massa d'água, algo desse tipo, tá? Que geralmente representa uma região onde você não tem tanta influência da maré, não tem tanta variações de profundidade, tá? É claro que existe maré, né? Mas não são aquelas que você teria, por exemplo, numa navegação de longo curso, tá? Claro que não é toda a região que você tem isso. A gente sabe que alguns pontos específicos você tem, mesmo no litoral, uma grande incidência de maré. Estou falando de maré de 3, 4, 5 metros, tá? Em diante. Perfeito? Então, o meu transporte marítimo ele pode ser dividido em longo curso ou navegação de cabotagem, e a imagem exemplifica bem aí a diferença entre as duas. O transporte fluvial não tem mais de um, tá, pessoal? Geralmente a gente chama de navegação de interior ou literalmente de travessia, tá? Que é o que a gente tem aqui de forma bem acentuada na nossa região amazônica, né? É a principal modalidade em termos de transporte de carga interno, né? Que a gente tem aqui na nossa região, né? Principalmente cargas em grande quantidade, né? Transporte que consegue ter um grande volume considerando a sua capacidade. E a gente tem o lacustre, que de certa forma também, geralmente os lagos estão
dentro do país, né, também são considerados um tipo de navegação de interior, tá? Perfeito? Com relação à navegação de apoio, tá? A gente tem dois tipos, que é o apoio marítimo, que geralmente é aquelas embarcações que vão, de certa forma, fazer um auxílio, né, para navegação de longo curso, devido a algum imprevisto, né, alguma questão logística, você precisa fazer um apoio, aí você tem esse tipo de navegação, que é conhecida como apoio marítimo. E quando a gente faz o apoio para a questão da cabotagem, a gente tem o que chamamos de apoio portuário, que também é muito comum nas regiões onde você tem, por exemplo, o Porto de Santos, Porto de Pecém, Rio Grande, Porto lá de Suape, em Pernambuco, e outros que a gente tem, são vários que a gente tem ao longo do litoral brasileiro. Claro aí, pessoal, essa divisão? Eu acho que a imagem aí foi bem ilustrativa, né, com relação a essas questões relacionadas à classificação do transporte aquaviário, considerando o local onde o mesmo ocorre. Alguma pergunta? Tranquilo? Cabotagem ninguém esquece mais, né? Pode cair prova de concurso, qualquer lugar, não confundir com cabanagem, que é aquela revolução que teve, foi no Pará ou foi no Maranhão, nem lembro. Não, acho que foi no Pará mesmo. E falando um pouquinho a gente já conhece os tipos, né? Vamos falar um pouquinho do papel, da importância do modal aquaviário na matriz BR, principalmente na matriz relacionada ao transporte de carga. E eu vou trazer algumas informações atuais, inclusive, que eu extraí ontem mesmo do site lá da ANTAQ, ó. Aliás, eu recomendo, ó, se vocês quiserem ter acesso a anuários, a informações mais atualizadas com relação ao transporte aquaviário, ó, coloque lá ANTAQ no seu Google, ele vai remeter ao site oficial, né? Vocês vão ter vários tipos de informações que a gente vai usar, muitas delas, durante o curso. Com relação ao share de exportação, pessoal, já fazendo uso do anuário 2020 da ANTAQ, ó, vocês conseguem observar em relação à carga, que está sendo mensurada em toneladas, e também em relação ao investimento, que está mensurado em dólar, tá? Em percentual, tá? Vocês conseguem perceber, olha a fatia que o transporte marítimo tem quando a gente compara, pessoal, com outros modais, ó. Do total de share de exportação, tá? Considerando 6% é feito, tá? Tudo que a gente exporta é feito através do transporte marítimo, tá? Isso é óbvio, né, pessoal? Qual é o tipo de transporte que vai conseguir ter grande capacidade de carga? Cachorro latiu é normal, tá? A gente para e espera ele parar. Então percebam que realmente a matriz marítima, né, ela tem muito maior que as outras. Ó. O fluvial ele vem com 0,4 aqui, ó. Percebam que o fluvial ainda é inferior ao rodoviário, né? A gente tem muita malha rodoviária, esse 1% não é pouca coisa, né? Mas considerando toneladas, tá? E aí tem a ver com volume, com certeza a questão marítima você não consegue chegar perto, tá? O que a gente percebe também é que o ferroviário, vocês concordam, né? Que dependendo do tipo de material que você poderia transportar, mas considerando que aqui eu estou falando de exportação, né? Ou seja, está saindo do meu país, a gente praticamente não tem quase nada de ferrovias que interligam o nosso país a outros locais, principalmente considerando a América do Sul, né? Mas de forma marítima é totalmente predominante, tá? Com relação a investimentos, isso daqui também se reflete, ó, é um pouco menor quando eu comparo toneladas com investimento, mas novamente se destaca aqui na matriz, considerando o share de exportação, tá? Quando eu falo importação, pessoal, ó, que é o que chega no Brasil, e vocês sabem que geralmente o que chega aqui é o que a gente vendeu, só que na forma de matéria-prima, né? A gente manda lá a cavaca e compra depois o papel Chamex, algo desse tipo, né? Fazendo uma associação e mostrando que o Brasil é um país literalmente exportador de matéria-prima, tá? Quem dera que fosse tecnologia, né? Seria ótimo para todos nós. Então, considerando o share de importação agora, ó, 95%, né, não é tão alto como o de exportação, né, mas é muito significativo ainda, né. E aí, olha aí como é que fica a questão do ferroviário, do fluvial e do aéreo, né. Fluvial é ridículo, né, ó.
4 zeros depois da vírgula. A matriz rodoviária já aumenta, ó, era 1 na exportação e passa para 5% na importação. O aéreo é pequeno, né? E o ferroviário também é menor que o fluvial, inclusive, né? Não, é um pouquinho maior, né? Aliás. Perfeito? E aqui também, novamente, fazendo a avaliação em dólar, tá? Para a gente ter uma ideia geral também dessa questão. Ou seja, em termos de importação e exportação, a questão marítima do transporte aquaviário na modalidade marítima é literalmente fundamental para a gente, tanto que os produtos cheguem aqui, né, como os mesmos saiam para os seus locais, foi vendido aqui e serão vendidos mais na frente. Vocês tinham conhecimento disso, pessoal? Acho que é meio que evidente, né? Alguém não sabia dessa importância do transporte marítimo? Isso daí é meio óbvio, já que a gente sabe que os navios têm grande capacidade de carga, né? De fato. Léo, o que você perguntou, porque eu perdi o time aqui da sua pergunta, mas você perguntou essa questão de linha d'água máxima referente ao quê? Era do negócio vermelho do casco do navio. Ali você tem a linha d'água, né? Mas a ideia da pergunta é por que é vermelho? Por que não é amarelo? Ou por que não é a mesma cor lá, preta, sei lá, marrom, cinza? Mas tem a ver com a linha d'água, assim, tem a ver com calado, tá? Também porque você consegue destacar aquelas marcações que geralmente são brancas, né? Na tinta vermelha. Mas não é o principal, tá? Perfeito? Então, valeu a tentativa aí, Léo. Então, vamos continuar. Aqui mostrando, ó, considerando agora, sendo um pouco mais específico, ó, trabalhando com granéis sólidos, tá? Ó, percebo que, já considerando apenas a parte aquaviária, ó, você tem novamente o longo curso com o maior, principalmente quando a gente considera minério de ferro, ó, certo? Aí você tem a longo curso importação, a primeira coluna é exportação, a segunda é importação, ó. Percebo que a gente exporta muito, né, minério, né? Que é matéria-prima, de fato, né? A gente considera minério como uma matéria-prima, porque geralmente ele vai de uma forma bruta, né? Para os locais onde é seu destino, né? E a gente, ó, importa, por exemplo, considerando o longo curso, muito essa questão de adubos, fertilizantes, carvão, trigo, combustíveis e até enxofre, né? Ah, para que serve enxofre, professor? Boa pergunta, né? Mas tem várias questões aí relativas ao uso do mesmo, tá? Na cabotagem, ó, percebo que também tem essa questão de minério, né? Mas também entra aí um índice bem interessante, ó, tem até o cimento aparecendo ali como 0,7, tá? O que é 0,7, pessoal? Ali, lá em cima está escrito, ó, em milhões de toneladas, tá? Então você considera 1,4 milhões de toneladas ou 0,7 milhões de toneladas, olhando o transporte de cabotagem, considerando o produto cimento, tá? E a de interior, pessoal, eu percebo que os principais produtos são produtos do agronegócio, né? Não é isso? A soja, o milho, né? Principalmente a soja, né? Ela está bastante associada ao transporte interior, ao transporte fluvial ou hidroviário, tá? Perfeito? Isso, granéis sólidos, tá? No caso de granéis líquidos, ó, aí vocês percebem que a cabotagem, ela supera a questão de longo curso e a questão também de tanto exportação como importação de longo curso, tá? Então, realmente, a gente pode dizer que, considerando granéis líquidos, tá, há uma grande, né, há um grande uso do transporte de cabotagem, representado aí pelos 62%, né, considerando a nossa matriz aquaviária, tá? E aqui ele cita alguns dos portos que, considerando esse anuário de 2020, você teve um grande crescimento. E o principal deles é o Porto do Açu, ó, que é um porto privado, né, lá na região do Rio de Janeiro. Eu percebo que teve um aumento, né, de mais 53%, comparado provavelmente com o anuário 2018, 2017 e 2018. Perfeito? Santana, por enquanto, não aparece aqui, tá? Ok, pessoal? Alguma questão aqui com relação a esse pequeno, né? A gente está resumindo aqui, a gente vai falar mais sobre a questão de cargas durante o curso, né? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia como é que isso literalmente pode ser dividido e interpretado quando a gente considera os tipos relacionando com o que é transportado, levando em consideração as cargas, tá? E a pergunta básica, né, pessoal, já que a gente já viu, teve uma ideia geral desse cenário
do transporte aquaviário é principalmente entender, já que a gente tem uma grande importância do mesmo na matriz brasileira, qual é o órgão que vai literalmente regulamentar as questões de transporte aquaviário no Brasil. E eu acho que vocês já sabem, né, pessoal? Qual é o órgão? Lá da primeira aula nós citamos. É o DENIT? É a CETEMAC? Não, né? É literalmente o quê? A ANTAQ, né? Que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, tá? Onde é a sede da ANTAQ, pessoal? Vocês sabem onde é? É literalmente Brasília, tá? Mas a gente vai ver mais na frente que ela tem várias sedes distribuídas ao longo do território nacional. E metro? Não, né? ANTAQ, exatamente. Tá? O papel dela, como a gente já antecipou, né, é exercer a ação de Estado na regulamentação do setor aquaviário, certo? Claro que quando a gente fala Estado, ela tem a função obrigatoriamente de regular, supervisionar e executar a política de transportes aquaviários do Brasil, né? No Brasil seria o correto, tá? Aqui é mostrando um pouquinho sobre isso, ó. Eu tenho um mapa aqui, eu tenho regiões com diferentes colorações, né? E existe, além do ponto principal, que é em Brasília, tá? Que não está sendo destacado aqui, alguns locais específicos, que são chamados de postos avançados. Ó. Eu tenho lá em Aratu, em Tubida, Itaguaí, Itajaí, e olha aqui o 5, pessoal, que eu estou até dando destaque lá em cima, né? A gente tem aqui um posto avançado da ANTAQ em Santana, certo? Tá Macapá aqui, mas ele está localizado ali, se eu não me engano, é no município de Santana, tá? Se eu não me engano é lá, eu vou até verificar se realmente não é Macapá, por mais que esteja aqui no mapa, tá? Se alguém souber até onde fica, né? Pode passar a informação aí que a gente dá destaque, porque é importante saber que a gente tem, né, alguém da ANTAQ trabalhando de forma local aqui no nosso estado, tá? Então são 10 portos avançados, né, avançados da ANTAQ distribuídos. O 7º aqui nada mais é do que lá em Santarém, tá? Um é Aratu, né? E tem outros aqui que a gente pode ver pelo mapa. Com relação ao organograma, pessoal, a gente até mostrou naquela nossa aula inaugural, né? A gente tem a união, né? Só que ela acaba dividindo a questão da gestão, né? Entre a ANTAQ, a Secretaria dos Portos, e você também tem, obrigatoriamente, a participação do Ministério dos Transportes, tá? Percebo que a ANTAQ é o que pega a maior fatia, ó. Percebo pelas setas, ó. Ela vai, literalmente, trabalhar na regulação e na inspeção tanto da autoridade portuária, como também de toda a parte de infraestrutura, tá? Por mais que você tenha uma relação com o Ministério do Transporte, que geralmente é uma relação mais de você ter que reportar algumas atitudes. E ela também vai regular, inspecionar e autorizar as questões relativas a terminal de uso, tanto público como principalmente privado, né? E principalmente, ó, pessoal, a questão das empresas de navegação. Então, se você quiser abrir uma empresa de navegação e precisar regulamentar a mesma, você provavelmente vai ter que fazer o processo lá na ANTAQ, tá? Certo? Falando um pouquinho da Secretaria de Portos, tá? Ela foi criada em 2007, certo? Ela não é tão... é relativamente recente, né? Não é tão antiga. E ela tem a função de coordenar a infraestrutura marítima, os portos localizados e os portos localizados dentro do território nacional, tá? Percebo que ele citou infraestrutura. Com sua criação, tanto a infraestrutura marítima como os portos deixaram de ser competência do Ministério de Transportes e passaram a ser regidos pela Presidência da República. Ou seja, a Secretaria de Portos está ligada diretamente ao Poder Executivo, à União, tá? Literalmente a Presidência da República. Então é ela que vai indicar, inclusive, né, esses secretários, tá? A autoridade portuária, que é um conceito bastante utilizado, principalmente relacionados ao porto, né? Em Santana o Porto de Santana é um exemplo de autoridade portuária, né? Ele pode ser um poder público federal, normalmente geridas por conselhos ou comissões, ou seja, não é uma única pessoa, geralmente é um grupo de pessoas que fazem parte e compõem a autoridade portuária.
que são comumente nomeados, tá, pelo chefe do executivo, muitas vezes a partir de diferentes jurisdições. Quando você entra lá no site do Porto de Santana, você vê lá, Docas de Santana, e logo lá embaixo, autoridade portuária. Então tem um conselho, tá, que faz parte disso, que juntos formam o que a gente conhece como autoridade portuária das Docas de Santana. Alguma pergunta? Professor, então é como se fosse ali uma pública privada, alguma coisa assim, ou não? Não é bem uma PPP, tá? Porque até é estranho aqui, parece-me que o porto ele foi concedido ao município, né? Mas quem faz a gestão ali, essa questão das decisões relacionadas com ele, é algo relacionado a uma comissão. Só que não é privada porque ela é diretamente atribuída através do Poder Público Federal, tá? Certo? Ela pode até terceirizar algumas coisas lá, mas é um conselho, tá? Literalmente é um conselho. Todo investimento provém assim, de dinheiro público mesmo. Sim, a priori sim, tá? Mas existem algumas companhias privadas, tá? Eu estou falando da autoridade portuária nesse conceito aí, tá bom? Certo, entendi. É em Santana então, né, Caio? Tá Macapá lá, mas é em Santana, né? O porto avançado da ANTAQ, tá? Então a gente, até uma curiosidade, eu vou tentar ver quem compõe a autoridade portuária de Santana, tá? É uma boa pergunta aí para a gente ver se tem algum conhecido lá, né? Quem sabe não tem até um engenheiro civil, né? Teve uma época que foi o Glauco Sei, acho que ele não é mais. Pois é, eu achei que ele participou, né? Eu não sei se ele chegou a ser autoridade portuária, porque, como eu te falei, é nomeado, né? Vou procurar informações sobre isso, mas bem lembrado. Quem falou, por favor? Foi bem o Ivan. lembrado. Isso, valeu, Ivan. Bem lembrado, tá? Ah, sim, valeu. Olha, já pensou engenheiro civil como autoridade portuária, né? É bonito, né? Deve ter até um brochinho lá, tal, bonitinho. Certo? Outros órgãos que a gente sempre ouve falar também relacionados ao transporte aquaviário, ó. O Departamento de Maria Mercante, né, pessoal? Que a gente pode definir como sendo o órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, que tem como atribuições a responsabilidade do registro de armadores, tá? Todo mundo sabe o que é o armador? Não é o cara que arma lá aquela rede que pega os peixes, não, tá? Aí é um conceito bem mais abrangente. Acordos bilaterais, conferência de fretes e outras atribuições relacionadas com o transporte marítimo, tá? Então a gente tem a Maria Mercante aí atuando também, que não apareceu naquele fluxograma, tá? Eu não sei se vocês conhecem esse sistema, Siscomex. Alguém trabalha com suprimentos aí? Com empresa aí de grande porte que trabalha com importação, principalmente importação aí de materiais? Alguém teve essa oportunidade aí? Alguém conhece o Siscomex? O Leão falou que ele deu uma aula para mim no livro sobre navios. Bacana, ó. Tá aí, ó, se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma aula aí com a participação dele, você deu uma boa ideia aí, Leão. Ele deve ter muita informação. Diga. Ele era bem prestativo, assim, ele sempre ia na rádio e era bem comum ele comentar sobre isso, tá? Era bem interessante ele falando, é um cara bem bacana mesmo. Tá, a Badine tem uma boa afinidade com ele, né? Então eu vou falar com ela, quem sabe a gente não marca uma aulinha aí para falar um pouquinho sobre as docas de Santana, né? Aí ele pode falar bem melhor essas questões relativas à autoridade portuária, calado, né? E como é que foi a experiência dele dentro dessa autoridade portuária. Ó, o pessoal está concordando aí. Então, ó, boa ideia aí. Quem deu aí, tá ótimo, né? Engrandece um pouco o nosso curso. Eu vou falar com a professora Badini e aí a gente combina aí uma aula aí com a participação. Claro que dependendo da sua disponibilidade, do nosso engenheiro Glauco Sei. Perfeito. Mas, voltando a falar, alguém conhece o Siscomex? É um sistema, tá? Que, inclusive, quando você acessa lá o site da Maria Mercante, né? Você consegue ver ele, né? É um sistema de informações, tá? Que ele vai literalmente avaliar essas questões de carga. Principalmente relacionando preço, alguns índices, indicadores que você tem considerando esse transporte de carga no modal aquaviário, tá? O Departamento de Maria Mercante também ele coordena a arrecadação do adicional de frete para a renovação da Maria Mercante. Então, tu tem lá uma taxa, né, que você pega em função desse adicional de frete, que você investe literalmente
na infraestrutura para a marinha mercante, tá? Você tem um percentual lá que é cabível para você manter a frota, né, da marinha mercante. Então tem todo esse papel aí relacionado com a mesma. Além dela, pessoal, a gente tem o que a gente conhece como Tribunal Marítimo, tá? Certo? Não é o nosso STF, né? Mas o Tribunal Marítimo, como é um tribunal, lógico que a função dele é o quê? Ó? É ser responsável pela avaliação e julgamento dos acidentes marítimos, fluviais ou aqueles que ocorrem em lagos, tá? Alguém conhece o Tribunal Marítimo? Não temos ninguém da Marinha aí no curso? Mas existe, tá? Se eu não me engano, a sede é no Rio de Janeiro, tá? Deve ser lá no Rio de Janeiro, né? E realmente, quando você tem algo aí significativo com relação a acidentes, passa pela análise do Tribunal Marítimo. Tem até essa publicação do Sérgio Ferrari, que fala um pouquinho das atribuições, das experiências aí do Tribunal Marítimo Brasileiro. Falando um pouco sobre os participantes do transporte marítimo, tá? A gente já falou, de certa forma, de alguns condicionantes, a gente vai falar um pouquinho dos participantes. O primeiro deles é o que a gente conhece como armador, tá? Que é uma empresa mercantil. Pode ser uma empresa ou uma pessoa física, mas geralmente a pessoa física, ela tem um CNPJ nesse caso, então geralmente é uma empresa mercantil. Que arma o navio, tá? Ou seja, deixa ele pronto para o uso, ou seja, coloca a tripulação, todos os materiais necessários para que o navio possa comercialmente operar, tá? Na foto aparece o rapaz, ele não é armador, tá? Ele é o cozinheiro, porque na foto eu não consegui tirar ele, né? Mas de fato aí existe esse participante, essa pessoa que é o armador, tá? E aí eu tenho duas condições, ó. Inclusive o armador, como eu falei, é uma empresa, aqui está mostrando uma delas que a gente tem fazendo esse papel aqui, considerando principalmente Brasil e Espanha, né? Que é essa Alicia aí, tá? Que tem como sede lá em Tenerife, e tem também representações de Barcelona e La Palmas, e Valência também lá na Espanha, certo? Então, considerando o armador, a gente ainda tem o armador proprietário, tá, pessoal? É o proprietário do navio que utiliza o transporte marítimo, tá? Aqui um exemplo deles, tá? Mas claro que eu não sou dono de navio. Esse cara não sei se vocês conhecem ele, tá? Alguém conhece essa figura aí que está representada na imagem? Ninguém acompanha aí a Premier League? O pessoal está pedindo para voltar aí, ó. Esse já fui dono de barco, tô brincando, tá? Mas alguém conhece essa figura aí? Ninguém acompanha a Premier League, não? Campeonato inglês aí? Não é possível, rapaz. Quem é o dono do Chelsea aí, que é um dos maiores magnatas russos que a gente tem aí? Que é dono dessa embarcação, inclusive. Quem perdeu o frente já era. Vocês já ouviram falar do Abramovich? Abramovich? Magnata, dono de Chelsea aí. Esse cara é o armador proprietário, tá? O pessoal não gosta de futebol, então, hein? Russo, exatamente, cara. Ele é russo. Tá? Então ele é literalmente um armador proprietário, tá? Não sou eu, não. Alguém escreveu alguma coisa aí? Não, Professor, então geralmente existem os proprietários das embarcações e a sim, empresa ali só para tripular e organizar? sim, tem. É assim que funciona, então. Geralmente não é o proprietário que detém ali a tripulação, nada assim. Não, nesse caso aí, é o próprio dono mesmo, mas ele é considerado como armador, já que ele vai ser responsável por deixar a embarcação pronta, aliás, para o transporte, tá? Certo? Que é exatamente o caso aqui do armador proprietário, tá? Ele é dono do navio e ele utiliza o mesmo para fins de transporte marítimo, tá? Ou seja, é dele e ele utiliza. Então, nesse caso, quando você tem a fusão dessas duas questões, ele ser dono e ele utilizar para transporte marítimo, ele não é só o proprietário, ele é o armador proprietário, tá? Certo? E tem também, né, pessoal, aquela pessoa, eu não sou dono de navio, mas quero utilizar um navio, uma balsa, uma lancha aí para fazer o transporte aquaviário, tá? E aí eu tenho o caso do armador locatário. É aquele que, através de um contrato de locação,
com o armador proprietário, né, aluga o navio para utilizá-lo no transporte marítimo, tá? Tá aqui o nosso amigo, não sou eu, tá, pessoal? Tá aqui o dono, não é o cara, é o cachorro, tá? Tô brincando, é o cara aqui mostrando aí, ficando feliz que o seu navio tá chegando aí prontinho para o uso e ele vai faturar com o mesmo. Perfeito? Outros participantes importantes, tá, pessoal? O operador de navio, né, que pode ser uma empresa, geralmente é uma pessoa, mas que tem um CNPJ, acaba sendo uma empresa, né, que opera um navio armado, comprado ou alugado nas rotas comerciais do transporte marítimo. Literalmente é quem, pessoal? É o cara lá, o comandante, né? Aquele que vai ser responsável por fazer, literalmente, né, conduzir a embarcação saindo do seu local até o seu provável destino. Certo? Professor, Diga. e o prático, onde é que entra? Todo mundo fala dessa profissão, né, que parece que remunera bem e tal. Nunca entendi muito bem onde é que entra. Imagina que você vai deixar o seu carro para um grande evento. Não tem aquele cara que vai só estacionar o carro? É o flanelinha de navio. É o prático. Por que tu tem que ter uma pessoa específica para isso? Vocês concordam comigo que cada litoral tem a sua particularidade, as suas normas, as questões relativas a impactos ambientais e também questões de restrições do próprio relevo, né? Tem posições que você tem calados maiores e outros não. E provavelmente o cara que vem lá da China, ele não vai saber isso aqui no Brasil, né? Então, quando você chega a uma determinada distância do seu terminal, entre ação prática, que é aquele cara que conhece tudo daquele local. Ele tem essa função que é muito bem remunerada, inclusive, né? Salário de 4 dígitos para cima, né? 4 ou 5? 4, né? 4 dígitos. Eu acho que não chega a 5 não, eu acho, tá? Tem que até pesquisar. Mas, de fato, ele vai ser responsável por fazer a devida atracação do navio. Inclusive, as seguradoras, elas obrigam que você tenha esse profissional, né, para fazer esse tipo de manobra. Perfeito? Deu para entender? Deu sim, professor. Muito obrigado. Muito bom, hein? Que eu trocaria a universidade por ser prático na hora, tá? Não pensaria 2 vezes. Além deles, tem a agência marítima, né, que já é um conceito mais comum de você escutar, a empresa que representa o armador no país, tá? O armador pode ser de fora, né? O dono da embarcação não necessariamente pode ser brasileiro. Aí você tem uma agência marítima que vai representar o mesmo, tá? Certo? E por fim, também muito conhecido aí, o terminal de cargas, que é o local especializado em movimentação de carga para embarque e desembarque. E a gente vai tratar isso aqui de uma forma bem mais detalhada lá na frente, tá? Aí mostrando aqui um terminal de containers, ó. Tudo organizado, parece um Lego, e realmente a ideia dos terminais hoje é para essa condição aí, né? Conseguir tanto embarcar como também desembarcar container, né? Que, como eu falei, é um dos modos mais utilizados aí no transporte marítimo. Perfeito, pessoal? Então, a gente apresentou os agentes, tá? Eu vou só mexer aqui. E agora a gente vai responder lá porque o casco do navio é vermelho, tá? Vou só mexer aqui para o som sair desse vídeo. Trocar aqui. Eu vou ficar com áudio nulo. Escrevam no chat, depois que eu der o play aqui, se está dando para escutar levemente o som da apresentação, tá? Deixa eu mudar aqui. Quando foi a última vez que você olhou para um navio? Faz tempo, hein? Bem, imagine um cruzeiro ou de containers no porto. Já percebeu que a base do casco é sempre pintada de vermelho? Não é algo do tipo, vamos admirar o trabalho de pintura sofisticada embaixo da linha d'água. Então, qual o motivo? O fato é que nos primórdios, os navios eram feitos principalmente de madeira. É por isso que os marinheiros tinham que cobrir os cascos, a parte que fica na água, com tinta de cobre, para proteger o navio de cracas e algas marinhas que vão consumindo a madeira. Foi o cobre que deu essa tonalidade vermelha à tinta.
Graças a essa substância, os navios poderiam permanecer intactos e não seriam sobrecarregados por todo o material grudado no casco abaixo da linha de flutuação. A propósito, essa sujeira não só prejudica a estrutura da embarcação, mas também aumenta a resistência. Isso impede o deslocamento mais rápido e aumenta o consumo de combustível durante a movimentação pela água. Atualmente, pode-se adicionar ingredientes especiais para a proteção de navios a qualquer tipo ou cor de tinta. Mas os cascos ainda são pintados de vermelho para honrar e manter a antiga tradição náutica. Você também já deve ter notado números pintados verticalmente na lateral do casco, geralmente em direção à proa. O fundo vermelho ajuda a destacar mais. Isso é importante, pois esses números ajudam a entender quanta carga um navio está carregando. Quanto mais peso houver a bordo, mais a embarcação irá baixar na água, marcando no casco dela. Não importa o quão bem se protege o casco do navio com tinta especial, isso nunca ajudará a evitar completamente o crescimento prejudicial de cracas e outras coisas assim. Sim, que chatice! E não ache que dá para raspar toda essa coisa arada depois de atracar. A maioria dos portos não permite que os armadores façam isso. Veja bem, navios que chegam de águas distantes podem trazer espécies não nativas de algas marinhas e outras de animais marinhos que podem prejudicar gravemente o ecossistema local. Compartilhe conosco nos comentários que outras coisas incomuns sobre navios que você já notou ou se perguntou. Quanto a mim, tenho muitos fatos engraçados sobre embarcações de carga gigantescas e navios de cruzeiro. Você pode não perceber, mas quase 95% de toda a carga do mundo é transportada por navio. Todos esses produtos que você vê, como suas roupas, tecnologia ou até supermercado favoritos, sim, eles provavelmente chegam em uma grande embarcação. Neste exato momento, pelo menos 20 milhões de containers estão se movendo pelo mundo. Infelizmente, de 2.000 a 10.000 containers caem dos navios que os transportam e se perdem no mar todos os anos. Pode ser que o seu pacote perdido há tanto tempo esteja entre eles agora. Dentro de um ano, um navio médio de cargas percorre a distância equivalente a 75% de ida e volta do caminho até a Lua. O maior navio de carga pode transportar 18.000 containers com impressionantes 745 milhões de bananas dentro. Isso tem muito apelo. Um container de carga regular é tão grande que pode transportar mais de 8.000 caixas de sapato. A Maersk é a maior operadora de navios de carga do mundo desde 1996. Se você empilhar apenas os containers, isso equivale a 7.530 torres Eiffel. Alinhados, esses containers teriam um comprimento de quase a metade do planeta. E se você descarregasse toda a carga que eles carregam em caminhões, o tráfego se estenderia por mais de 100 quilômetros. Ei, vamos tentar isso! 1/3 de todas as tripulações de navios do mundo não tem nenhum tipo de comunicação com o mundo exterior quando estão em mar aberto. E apenas 10% dos marinheiros têm acesso gratuito à internet. O setor de transporte marítimo é um dos maiores empregadores do planeta. Mais de 1,5 milhão de marinheiros trabalham para ele. O motor de um navio de carga é mais de 1.000 vezes mais potente que o de um carro familiar médio. Ao mesmo tempo, esse navio normalmente não viaja a mais de 42 km por hora. Os navios de cruzeiro não são mais rápidos que os de cargas. Eles navegam a cerca de 37 km por hora. Agora eu sei por que eles levam uma eternidade para chegar ao próximo destino. Se você tem medo de altura, um navio de cruzeiro pode não ser o ideal, porque esses monstros são realmente altos. De fato, os maiores do tipo podem ter a altura de um prédio de 16 andares. Os navios de cruzeiro costumam realizar operações de resgate. Portanto, não se surpreenda se aquele no qual você estiver viajando parar para salvar alguns pescadores que precisam desesperadamente de ajuda. Tais missões acontecem com mais frequência do que se imagina. Seu navio de cruzeiro pode receber um pedido de socorro e mudar de rumo para pegar marinheiros encalhados, ou pode simplesmente encontrar um navio danificado. Depois do que aconteceu com o Titanic, todos os navios foram obrigados a transportar equipamentos de segurança suficientes para todos os passageiros. Mais uma vez, essa regra fez com que um afundasse. Isso aconteceu em 1915, quando o SS Eastland estava viajando pelos Grandes Lagos. A embarcação estava equipada com jangadas extras, coletes salva-vidas e botes salva-vidas para todos os passageiros. Mas o peso de todas essas coisas fez o navio virar e afundar. Ah, que ironia! As cabines dos navios de cruzeiro são feitas separadamente do resto da embarcação, porque caso contrário, não haveria espaço suficiente para sua construção.
Quando terminadas, são movidas para o estaleiro e adicionadas ao navio. Na maioria dos casos, as cabines e o resto da embarcação são construídas por empresas diferentes. Algumas operadoras oferecem aos seus clientes cruzeiros que duram meses. Por exemplo, há um muito longo que dura 245 dias e percorre 6 continentes, 51 países e 112 portos. Ei, conte comigo! Se ao menos eu tivesse $100 mil sobrando e muito tempo livre e não ficasse enjoado com o mar, tudo bem. As âncoras dos navios de cruzeiro são inimaginavelmente enormes e têm 11.300 quilos. Para seu conhecimento, esse é o peso de 2 elefantes africanos. Não é de admirar que os responsáveis tentem evitar ancorar se possível. Caso contrário, isso pode realmente danificar ou até destruir delicados ecossistemas subaquáticos. Ei, falando em âncoras, é verdade que Popeye, o marinheiro, foi o primeiro homem âncora? Ancore seu comentário logo abaixo. As paredes da cabine dos navios de cruzeiro são feitas de metal e o principal motivo é a segurança contra incêndios. Mas você pode usá-las para a sua viagem, por exemplo, colocando ganchos e cliques magnéticos. Bem, isso é inteligente. Durante um cruzeiro de uma semana, um grande navio usa 800 quilos de café, 4.000 de alface, 45.000 ovos e 20.000 sorvetes. Mas com o que eles alimentam as pessoas? Um grande navio de cruzeiro funciona como uma pequena cidade e até possui uma estação de filtragem de água diretamente a bordo. Portanto, não precisa se preocupar ao beber água da torneira na próxima vez que estiver a bordo. Embora existam médicos e enfermeiros em navios de cruzeiro, se você tiver uma emergência odontológica, ninguém poderá ajudá-lo. Como não há dentistas trabalhando a bordo, você terá que adiar até chegar ao próximo porto. Ai! Se você já viajou em um navio de cruzeiro, talvez saiba que as cabines internas não são muito interessantes para ficar. Mas algumas empresas encontraram uma solução para esse problema instalando varandas virtuais dentro dos quartos. Elas mostram imagens em tempo real do que está acontecendo fora da cabine. Um detalhe interessante é que a vista ainda coincide com a sua localização no navio. Navios de cruzeiro consomem muito combustível. Por exemplo, uma embarcação grande precisa de cerca de 460 mil litros de combustível para cada dia que passar no mar. Eles desperdiçam muito também, uma média anual total de 26 milhões de litros. Existem câmeras em todos os lugares nos navios de cruzeiro, mas elas não existem apenas por motivos de segurança. Com a ajuda delas, a tripulação pode assistir às atividades a bordo e entender quais são as mais populares entre seus convidados. Além disso, pode descobrir os horários de pico das refeições ou onde as pessoas preferem gastar seu tempo. Mais tarde, a equipe analisa essas informações e decide como melhor atender às necessidades dos passageiros. Os maiores navios de cruzeiro têm mais de 2.000 tripulantes. Além disso, essas embarcações são incrivelmente caras para construir. Podem custar mais de $1 bilhão. Os navios de cruzeiro são muito maiores do que parecem à primeira vista. A verdade é que o casco, que, como você já sabe, fica localizado sob a superfície do mar, é tão grande e comprido quanto a parte visível da embarcação. A propósito, ao contrário das cabines de passageiros, os alojamentos da tripulação também ficam abaixo da linha de flutuação. Portanto, é improvável que você encontre muitos membros da tripulação à noite. Bem, agora é hora de ancorar, sair de cena, ir para o mar aberto e, provavelmente, vomitar um pouco. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos legais para você aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita. E aí, pessoal? Alguém matou a charada aí da pintura? Tem muita informação boa e outras nem tanto, né? No vídeo. Estão escutando? Escutando sim, professor. Tá, então deu para tirar algumas coisas interessantes, né? Outras não, né? Faz de tudo, né? Mas para não cortar o vídeo a gente coloca. Mas alguém adivinhou por que ele era vermelho? Que era logo no início? Alguém vai pagar aquele cruzeiro de $100 mil lá e ficar quase o ano inteiro no mar? Ó, o Caio falou que do casco ele sabia. Perfeito.
Vamos fazer logo aqui a frequência, né? E daqui a pouco a gente fala um pouquinho da atividade avaliativa, tá? Vou colocar aqui a palavra-chave. Começou a chover aqui, tá um pingadeira danada aqui, dá para escutar o barulho. A palavra-chave, pessoal, é navio, tá? Aí na nossa frequência. Eita, apareceu tanto navio aí que eu fiquei até assustado. Vamos lá, pessoal. Isso daqui é uma cobrança, tá? Eu pedi para, até colocamos lá no grupo de WhatsApp, vocês já conseguiram formar os grupos, e melhor, já conseguiram escolher lá o seu estudo de caso? Por favor, tentem mandar isso até a última aula de forma sem faltar, tá? Porque eu preciso, de alguma forma, ver se há uma repetição do local, se a gente tem alguma questão aí que eu tenha que orientá-los de uma forma mais detalhada, tá? Então, por favor, não podemos passar dessa decisão da próxima aula, tá? Eu fiz uma cobrança aqui, eu vou dar um intervalo maior, porque essa é a segunda ainda, né? Mas eu espero que vocês já venham com tudo isso montado. Na verdade, já vai estar na minha caixa de e-mail, tá? O Caio já falou que mandou hoje, a Isabela também, então falta muita gente ainda. Preciso que vocês enviem, tá, pessoal? Perfeito? Alguma dúvida aí com relação à aula? O Arthur falou também que já enviou, tá? Lembrando que a gente sugeriu vários lugares, tá? Vários mesmos. Mas não são obrigatórios, só para guiá-los com relação às possibilidades. Alguma pergunta, pessoal, com relação à aula? Tudo tranquilo? O Gleiton falou que enviou, né? Tudo de boa, né? Então, só apresentar aqui as nossas referências, tá? Ó, esses livros aí que a gente encontra, inclusive, na biblioteca, tá? Magalhães, Costa e Alfredini, tá? E fechando aqui uma imagem aí que, de certa forma, potencializa a importância do transporte aquaviário, que é, se você tem um cenário desse tipo, pensar em investir em hidrovias talvez melhore isso, né? E torne a questão do tráfego bem menos poluente, né? Devido à sua baixa intensidade, desde que você viabilize, por exemplo, a entrada de embarcações que seriam suficientes em menor quantidade para carregar tudo isso aqui que você teria no modal rodoviário, tá? Perfeito, pessoal? Certinho? Então, por hoje é isso, tá? Quinta-feira que vem, novamente, aquaviário. Segunda, quem está em transporte urbano, nós encontraremos. Boa noite aí, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Beleza. Quero ver quem vai fazer o cruzeiro no final da disciplina. Chamada já foi, Paulo. Depois tu coloca lá no grupo para a gente verificar, tá? Então, tô indo embora. Já passou da hora aqui. Um abraço a todos aí, pessoal. Tchau, tchau.